seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Empreendendo com Papelaria Personalizada. Aqui nós vamos discutir as estratégias para você conquistar sua independência financeira trabalhando de casa com topos de bolos e personalizados. Eu sou Márcia Fontes e o tema do episódio de hoje é como calcular o preço dos personalizados. Esse é um tema muito polêmico, eu tenho recebido muitas perguntas na caixinha de perguntas, então a gente sempre tem dúvidas, as seguidoras, até mesmo para quem já trabalha na área, a gente sabe que é um tema muito delicado, porque envolve diretamente a sua precificação, seu faturamento. Se você precificar errado, vai impactar diretamente no seu faturamento. Então, como é que a gente pode precificar da forma correta para que você consiga lucrar bastante e finalmente você consiga ter a sua independência financeira trabalhando de casa? Afinal, foi para isso que a gente começou a trabalhar com papelaria personalizada, não é verdade? Então, eu vou mostrar para você o guia definitivo, o passo a passo de como a gente pode fazer uma precificação correta, simples e, claro, mostrar de forma prática como a gente pode fazer isso com personalizados. Isso vale para qualquer tema, vale para personalizados, para topo de bolo, caixa cenário, enfim. Eu vou ensinar para você e hoje a gente vai aprender esse passo a passo para que você nunca mais tenha dúvida e que você possa colocar em prática a partir de agora. Pessoal que está aqui no Instagram, se vocês puderem, por favor, venham para o YouTube ou para o Facebook. Infelizmente, aqui no Instagram eu não consigo compartilhar minha apresentação com vocês. Mas aqui no Facebook e no YouTube tem uma apresentação super especial e vocês vão poder acompanhar o passo a passo, os cálculos, tudo que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal do Facebook e do YouTube. Pronto, tá aparecendo. Deixa eu só confirmar aqui. Se tá certinho. Está. Então, vamos lá. A gente fala tanto de precificação, mas você sabe o que é precificação? Qual é a definição de precificação? Você sabe o que é? Bom, lá no Google, se você jogar a palavra precificação, ele vai dizer para você que é o ato, né, de apor etiquetas de preço sobre mercadorias que ainda não foram marcadas por meio de etiquetadoras, né? É muito genérico, muito superficial, na verdade. Mas a gente pode definir a precificação como o cálculo do preço de venda que será cobrado por um produto ou serviço, considerando os custos, despesas e o lucro. Então, a precificação ela não está só envolvida com a papelaria personalizada. Ela está presente em todos os ramos, seja no ramo varejista, de supermercados, seja no ramo da costura, de restaurantes. Então, a precificação ela está atrelada a qualquer tipo de produção de produto ou serviço. Então, até mesmo um profissional liberal, um engenheiro, um médico, ele precisa calcular a hora dele de trabalho para que ele possa conseguir ter a renda, saber quanto ele lucrou, quanto ele pode reinvestir, quanto ele gastou em material. Então, a precificação está presente em todos os setores, né? E aí a gente pode ter a apresentação de dois conceitos fundamentais na precificação: o preço e o valor. Você sabe qual é a diferença entre preço e valor? Quem sabe? A gente, o preço, tá aqui o preço do meu produto, o valor, mas tem diferença, sabia? O preço, ele representa um valor financeiro que é colocado num produto ou serviço para que as pessoas possam comprá-lo. Então, é realmente o valor, né, o monetário que você está vendo ali. Essa garrafinha aqui, ela custa R$10, essa tesoura custa R$30, aquele topo custa R$45, esse kit de personalizados custa R$200, então é o preço que o cliente vai pagar. E o valor, ele é uma questão subjetiva, né? Tá muito mais atrelado à questão do custo-benefício. Lembra no custo-benefício? Um produto ele pode até ter um preço alto, mas se ele tiver um valor percebido, você paga aquele preço por ele. Por quê? Se, por exemplo, num tênis, se você vê que um tênis é muito caro, é R$800, mas você vê a qualidade do material, você vê que é um tênis resistente, você vê que é um tênis que tem um bom design, então você paga por isso. Então, isso serve para qualquer tipo de produto. E isso inclui também na papelaria personalizada, tá bom? Desde parte de lembrancinhas, topos de bolos personalizados, etiquetas. Então, na hora da nossa precificação, a gente vai definir o preço de venda, porém, para os nossos clientes, a gente tem que mostrar o valor percebido. Então, não é somente o preço. Olha, tá aqui, esse topo custa R$20. Não é só isso, não. Esse
topo de bolo, ele custa R$30, porém ele é feito com materiais de qualidade, as técnicas diferenciadas, então você tem que mostrar o valor agregado, custo-benefício para a sua cliente. E agora, o que não é a precificação? A gente fala o que é precificação, mas o que não é precificação. Pessoal que está aí no Instagram, se quiser vir para o YouTube e Facebook, vocês vão poder acompanhar a nossa apresentação. Então, o que não é precificação? Não é chutar um valor de cabeça. Então, por mais que você esteja começando agora, empreendendo, fazendo uma renda extra com papelaria personalizada, você não pode chutar um valor de cabeça. Ah, eu acho que essa caixinha aqui ela vai ser R$3, eu acho que vai ser R$4. Eu gastei R$2 nela, se eu vender por 4, então estou no lucro. Não é isso, você não pode chutar um valor, tá? E o que não é, já até acabei adiantando, não é pegar o valor gasto em material e multiplicado por 2, por 3, por 4, não é isso. Então, muita gente, às vezes, que está começando ou não tem essa noção de precificação, não sabe precificar, acha, eu gastei R$2 para fazer essa caixa Milk, então eu posso vender ela por R$6, que aí eu vou estar lucrando R$4. Não é assim. Você pode estar tendo prejuízo, porque você tem que incluir as despesas, os custos fixos e também o seu lucro, para ver se realmente você está tendo lucro, se você está conseguindo pagar as despesas, pagar o seu salário. Então, a gente não pode fazer isso, viu? Em hipótese nenhuma. Por mais que você esteja começando, não chute o valor de cabeça, não faça multiplicação a partir do valor de material gasto, tá bom? E também, mais um erro que é comum, né? Quem nunca, né? Principalmente para quem está começando, não tem nenhum tipo de orientação. Então, não é pegar o mesmo valor que os concorrentes cobram. Então, por exemplo, eu fiz esse topo de bolo aqui, eu gastei R$6 para fazer ele. Aqui na minha região, a concorrente está vendendo ele por R$10, então eu vou vender por R$10. Não, não é isso, porque você não sabe os custos dela, as despesas, se ela tá tendo lucro ou se ela tá pagando para trabalhar. Então já pensou? Então eu vou pesquisar lá na internet, Márcia, eu vou lá no Elo7, no Mercado Livre e vou ver quantas pessoas estão vendendo. Não, também não, você não pode fazer isso. Você tem que precificar, você tem que saber e conhecer o seu negócio, saber quanto você vai gastar de energia, quanto você vai gastar de material. Você tem que saber também qual é o seu salário, então tudo isso está embutido dentro do preço de venda do seu produto, tá bom? Então isso não é precificação, em hipótese nenhuma faça isso. Não chutar um valor de cabeça, não multiplicar por qualquer valor, por 2, por 3, não pegar valores de concorrentes, porque você pode estar pagando para trabalhar, e também não pegar valores da internet, tá bom? A precificação é muito importante porque a gente, antes mesmo de você colocar um item no seu portfólio, você tem que fazê-lo, você tem que ver qual é o processo criativo e aí você vai poder precificá-lo para você conseguir passar o valor correto para o cliente. E aí, Márcia, precificação, mas é um bicho de 7 cabeças, tem muito cálculo, eu não sei como pegar um retalho de papel, quanto eu gastei de pedraria, eu peguei um pedacinho de fita, um pedacinho de acetato, como é que eu calculo tudo isso? É muito complicado, eu não vou fazer isso não, vou pegar aqui o que eu já estou fazendo, vou pegar esse valor, vou chutar, vou ver o que a minha concorrente está cobrando e vou cobrar também. Não é isso, gente. Quais os benefícios de você fazer uma boa precificação? Uma precificação correta, né? Você vai conhecer bem o seu negócio, você vai conseguir identificar o quanto você vai gastar de energia, de internet, de material de escritório. Você vai saber exatamente o quanto você vai gastar com o seu salário, férias, 13º e também quanto você está gastando com material. Então, fazer a precificação correta, ela é muito importante porque você vai conhecer a fundo o seu negócio. Com o passar do tempo, você vai conseguir ver todo o histórico dele e ver se você está errando, no que você evoluiu, como você está crescendo. Então, quando as pessoas perguntarem, cadê o dinheiro? Eu não tô vendo dinheiro, você tá trabalhando em casa aí, mas eu não te vejo comprar nada. Ou então seu marido perguntar, cadê? Você tá trabalhando e eu não vejo dinheiro para nada. Não, tá aqui, ó. Eu paguei tal despesa, eu ajudei na casa, eu investi nisso. Então, assim você consegue ter provas para mostrar para os seus familiares, mas muito mais do que isso, você vai conhecer a fundo o seu negócio e assim você vai conseguir crescer com o negócio, né? E
Principalmente, você também vai ter segurança na hora de passar o valor para o cliente, né? Então, quando perguntar quanto custa esse kit de personalizados, você vai passar o valor correto para ela, você vai ter segurança, você não vai ficar com aquele medo. Ai, meu Deus, será que eu passei o valor correto? Será que eu tive prejuízo? Eu tô nervosa? E se ela pedir desconto? Eu não tenho segurança porque eu não sei minha margem de lucro, se eu tenho margem para desconto. Então, você nunca mais vai passar por esse perrengue, você não vai mais ter medo disso, né? Na hora de precificar. Olha, esse é o valor, tá aqui a proposta, você pode me passar os 50%, no ato de entrega você me passa os outros 50%, mas tem desconto, não sei o que, aí você vai conseguir negociar com sua cliente, porque você sabe exatamente qual foi a formação do seu preço do produto. E aí, consequentemente, você também consegue aumentar a sua margem de lucro, né? Então, ao invés de eu vender o topo lá por R$10, eu posso vender o meu topo por 17, ter uma margem muito maior. E aí, eu posso até mesmo aumentar o meu salário, posso investir mais no meu negócio. E aí, você também consegue ter preços mais competitivos, porque às vezes você pode estar chutando um valor muito lá para cima. Olha, esse topo de bolo impresso aqui, ele tá custando R$120, mas será que realmente é isso? As pessoas, claro, tem sempre alguém que possa pagar R$120 num topo de bolo impresso, mas será que o seu preço vai estar competitivo? Isso não vai estar afastando os clientes de você? E também você vai saber qual é a sua margem para descontos, como eu já mencionei, né? Se eventualmente uma cliente for pedir, olha, eu vou pedir uma quantidade grande de caixas, você pode me conceder um desconto? Aí você vai saber se você tem essa margem ou não. E você pode até oferecer mesmo, né? E aí, por exemplo, o cliente quer passar no cartão de crédito, então tudo isso está incluso dentro da sua precificação. Você consegue ver as margens tanto para dar desconto quanto para aumentar o seu lucro, tá? E aí, com base em tudo isso que você vai aprender, você vai ter essa base histórica. Então, assim como você vai aprender a papelaria personalizada, você tem que praticar, tem que montar o topo de bolo, e aí você tem que montar, aprender as técnicas, tudo isso você vai aprendendo e vai praticando, e conforme você vai praticando, você vai melhorando. Assim mesmo é com a papelaria personalizada. Desculpa, assim mesmo é com a precificação. Porque quanto mais você faz uma coisa, mais e melhor, né, você vai se tornar. Então, por exemplo, quanto mais eu faço um topo de bolo, mais rápido eu acabo tendo meu processo criativo, mais rápido eu acabo fazendo a montagem, porque é questão de prática. E assim mesmo é com a precificação, você vai pegando a prática, você vai aprendendo, quanto mais você precificar, mais rápido você vai conseguir fazer essa precificação, você vai conhecer melhor o seu negócio e aí você vai ter mais segurança também. Então você vai perceber que a precificação não é um bicho de 7 cabeças. Tá, Márcia, mas e aí, se eu não precificar corretamente, o que isso tem a ver? Eu não quero fazer, não quero bater cabeça com conta, um monte de coisa, eu não entendo que tem que dividir, tem que multiplicar. É muito complexo para mim. O que acontece se eu continuar da mesma forma que eu estou trabalhando atualmente, a minha precificação? Você não vai saber quanto você e seu ateliê estão ganhando, né? Então, quem nunca, né, passou por aquele problema? Você vendeu, tá ali cheio de pedidos, cheio de encomendas, mas aí agora, quanto foi que eu ganhei de salário? Quanto é que será que eu posso tirar de salário? Meu Deus, cadê meu lucro? Quanto eu ganhei de lucro? Cadê o dinheiro para pagar as despesas, para pagar a energia? Então, você nunca sabe separar o seu dinheiro da empresa justamente por isso, porque você não sabe quanto você conseguiu arrecadar para as despesas, para os custos, para o seu salário, e aí você, consequentemente, não consegue separar as suas finanças das finanças do ateliê. E aí aquela velha história, né? Também é muito comum, quem nunca? Eu já fiz isso, de ir lá, olha, tem dinheiro em caixa, ai, poxa, mas eu já peguei meu salário semana passada, mas eu vou ali rapidinho, eu vou pegar um dinheiro, um trocado para comprar o pão, para comprar um brinquedinho pro meu filho. Poxa, eu vou pegar para comprar aquela blusinha que tá em promoção, né? Então, a gente acaba caindo nessa tentação. Então, se você não sabe a sua precificação, então, consequentemente, você não sabe o seu controle financeiro de gastos. E aí, você acaba abrindo esse rombo no caixa do seu ateliê, né? Porque se você não sabe quanto você ganha, quanto o ateliê tá lucrando, quanto você arrecadou para as despesas e custos, e você está abrindo um rombo nesse caixa do ateliê. E aí você vai acabar
caindo naquela velha história, eu não tô crescendo, eu não tô lucrando, papelaria não dá dinheiro, e não é assim. E aí tem um outro ponto também, né, que é não ter a segurança em passar o valor para o cliente. A cliente te pede um orçamento e você fica suando, você fica nervosa, você fica insegura, e aí depois você acaba descobrindo que você teve prejuízo. Você vai rever a sua precificação, poxa, eu esqueci de incluir aquela fita, aqueles 30 centímetros de fita, poxa, eu não coloquei margem de lucro, eu não coloquei margem de erro de corte e agora eu tô tendo prejuízo, eu tô pagando para trabalhar. Então isso é muito comum e eu vou te mostrar justamente, né, como não acontecer mais isso aí no seu ateliê, mesmo que você esteja começando do zero. E também tem uma questão que é muito forte, mas a gente está conseguindo, felizmente, quebrar essa cultura, né, que é de guerra de preços, porque como você não sabe precificar, os clientes não estão vendo valor no seu produto, aí você acaba caindo naquele erro de entrar em guerra de preços com os concorrentes. Então você acaba atraindo os clientes que vêm por preço, né? Ah, qual é o mais barato? Olha, o mais barato é da fulana, é da ciclana, então eu vou ali. Você acaba querendo baixar o preço, né, do seu produto, dos seus kits, dos seus topos para tentar vender. E não é assim. Você tem que conhecer cada um dos seus custos, despesas, saber a sua margem de lucro e aí você vai conseguir atrair os clientes certos que vão pagar assim. Ah, mas ninguém paga aqui na minha cidade R$40 num topo de bolo. Paga sim, mesmo que não seja da sua cidade, mesmo que seja do interior, você pode vender para fora. Tem sempre perfis de clientes de pessoas. Se você for ver, por exemplo, iPhone. As pessoas pagam 13 mil reais no iPhone. Ah, Márcia, mas é um iPhone, é bem durável. E as pessoas, elas querem realizar sonhos, elas querem fazer a festinha dos filhos, elas querem fazer a comemoração da formatura. E quem não quer o melhor nessa hora de comemoração, de vitórias? Então, elas pagam sim. É só você encontrar as pessoas certas, os clientes certos, tá bom? E, finalmente, você não vai estar mais pagando para trabalhar. Você vai ter segurança, você vai ter a certeza de que você está conseguindo cobrir todos os seus custos e despesas, está recebendo o seu salário e não está pagando mais para trabalhar. Tá, falando todos esses conceitos iniciais, o que é a precificação, o que não é precificação, quais os benefícios de ter uma precificação correta, agora a gente vai para o processo prático. Como é que ocorre essa formação do preço, Márcia? Você já falou de preço, de valor, de despesa, de custos. Então, basicamente, o preço de um produto ele é formado por 3 itens. O primeiro deles é a despesa, né? As despesas, elas são os gastos que se relacionam à administração e manutenção do negócio. Como assim, Márcia? Vão ser as despesas com energia, internet, água, assinaturas como o Google Drive, por exemplo, materiais de escritório. Então, esses são os primeiros itens que você vai elencar, né? Por mais que o seu ateliê seja em casa, que você não pague a conta cheia de energia, mas você pode estipular um valor, um limite. O meu ateliê eu vou contribuir com R$50 por mês para ajudar na energia de casa, vou contribuir com R$30 por mês para ajudar na conta da internet. Então você pode sim incluir tudo isso e ajudar nas despesas da sua casa, tá bom? Até porque mesmo o ateliê, se você estiver usando computador, impressora, máquina de corte, laminadora, ele vai estar consumindo essa energia, então você tem que pagar, né? Ele tem que pagar no caso. E aí, o segundo atributo, né, que está relacionado à formação do preço são os custos. O que são os custos, Márcia? São os gastos que, de forma direta ou indireta, eles estão ligados à produção do seu produto. Como assim, de forma direta ou indireta? Quer dizer que são os gastos que estão ligados diretamente. Então, se você está trabalhando, tem a sua mão de obra, tem o seu salário, você está usando material. E a gente tem 2 tipos de custos. Tem os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que eles mantêm o mesmo valor independentemente da quantidade de produtos que são fabricados, né? Por exemplo, o seu salário, né? Você estipula um valor, Márcia, eu vou receber R$2.000, o seu salário vai ser de R$2.000. Por mais que você tenha uma demanda mais baixa, uma demanda mais alta de produção de personalizados, de caixas, de topos, porém aquele valor é fixo. Claro, se você tiver uma produção maior, você pode sim aumentar o seu salário. E se você tiver uma produção, uma quantidade de vendas pequena, isso vai impactar diretamente no pagamento do seu salário também. Mas geralmente a gente define o salário como um valor fixo e aí você pode ir aumentando conforme a sua demanda e produção. E aí, como eu mencionei, o salário, né, um custo fixo, e tem os custos variáveis, que são aqueles relacionados, né,
Quanto maior a quantidade de produtos que forem produzidos, maior vão ser esses custos variáveis. Como, por exemplo, o material que é utilizado. Então, quanto mais encomendas você receber de personalizados, mais material, mais papel você vai ter que comprar, mais canudos você vai ter que comprar para topos de bolo e assim por diante. Assim como as embalagens que são gastas também, né? E também, por exemplo, os gastos com valor de combustível ou de frete que estão relacionados à compra, né, e aquisição desses materiais. E aí, o terceiro e último fator ou variável que está relacionado à formação desse preço de venda de um produto é o lucro. O lucro vai ser aquele valor que você vai poder estar reinvestindo na sua empresa, né? Ele é o retorno que a sua empresa terá ao vender um produto ou serviço, ou seja, é aquele valor certo que você vai poder usar para comprar material, novos tipos de materiais. Na verdade, eu queria comprar aquele tipo de papel lamicote holográfico, por enquanto eu não recebi nenhuma encomenda, mas eu quero incluir ele no meu portfólio. Então, você pode investir nesse tipo de papel, por exemplo, para estar oferecendo novos tipos de produtos dentro do seu portfólio, né? Poxa, eu quero comprar uma silhuete, a demanda de encomendas está muito alta, eu quero comprar uma máquina de corte. Então, você pode investir o valor do lucro para isso. Então, eu preciso comprar um curso para me capacitar, para melhorar. Eu estou começando agora, eu quero investir em papelaria personalizada, mas eu não sei por onde. Então, eu tenho que comprar um curso para me capacitar. E aí, você investe também esse dinheiro do lucro em cursos. E aí, a soma dessas três variáveis, né? As despesas, os custos e o lucro, a gente vai ter a formação do preço de venda. Então, tá, Márcia, eu já entendi que eu tenho que verificar as despesas, os custos, o lucro, e aí eu vou ter o preço de venda final. Mas como é que eu faço isso? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Pessoal do YouTube, tá tudo ok. Pessoal do Facebook também, tá tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Que no final eu respondo. O pessoal do Instagram também. Você que tá aqui no Instagram, se você puder, venha pra cá pro Facebook e pro YouTube, porque aqui eu consigo compartilhar com vocês uma apresentação super legal sobre como calcular o preço de venda dos seus personalizados, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, o primeiro passo na precificação, você vai definir a sua jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho, Márcia? Quantos dias você vai trabalhar no mês e quantas horas você vai trabalhar por dia? Márcia, eu quero trabalhar de segunda a sexta, porque no final de semana eu vou dedicar para minha família, para cuidar de casa, para passear. E aí, o que você vai fazer? Você vai definir a sua jornada de trabalho. Vai pegar a quantidade de dias que você definiu, que vai trabalhar, e a quantidade de horas por dia. E aí você vai multiplicar esses dois valores. Por exemplo, eu trabalho 20 dias por mês e 6 horas por dia. Eu vou multiplicar 20 por 6 e aí eu consigo obter o valor de 120 horas trabalhadas por mês. Essa é a minha jornada de trabalho. Lembrem desse valor porque ele é muito importante. Ele vai influenciar diretamente nos valores das despesas, dos custos, tá bom? Então, é muito importante a gente definir a nossa jornada de trabalho. E aí, o segundo passo, a gente precisa anotar e somar todos os valores de custos que nós temos no nosso ateliê. Por mais que você esteja começando do zero, é somente uma renda extra, mas você precisa definir qual é o salário que você quer ter. Márcia, eu quero só R$500 por enquanto, eu quero ter uma renda extra de R$500. Não, eu quero ter um salário mínimo de 1.200. Não, eu quero fazer mudança de carreira, eu quero trabalhar de casa e aí eu vou aumentar esse salário para R$3.000, por exemplo. Então, você tem que ter tudo isso bem estabelecido, por mais que seja somente uma renda extra, tá bom? Então, você vai definir o seu salário, o 13º e as suas férias. Mas como é que eu calculo isso? Eu tenho direito a 13º, férias? Claro, o nosso salário somos nós que fazemos. E se você não incluir no seu preço de venda o seu salário, os seus custos com 13º e férias, você não vai receber lá na frente. Então, você tem que incluir esses valores. E como é que eu faço esse cálculo? Basicamente, é um cálculo bem simples. O proporcional de férias, você vai pegar o valor do salário que você estipulou e dividir por 12. Assim mesmo também como o proporcional de 13º. Você vai pegar o valor do salário e vai dividir por 12. Então, por exemplo, neste cenário que a gente colocou esse valor hipotético de R$1.500, né, Márcia? Eu quero receber R$1.500 de salário. Então, você vai pegar esses R$1.500 e vai dividir por 12, e aí a gente chega no valor de R$125. Então,
por mês você tem que acumular ou arrecadar um valor de R$125 para proporcional de férias e R$125 para proporcional de 13º, mais o valor do seu salário de R$1.500. E aí a gente vai somar esses três valores, vamos chegar no valor de R$1.750. E aí, lembra daquela jornada de trabalho que a gente falou agora há pouco, que a gente calculou, multiplicou o número de dias trabalhados pelo número de horas? Pois é, ele vai ser usado agora. A gente vai calcular quanto é o nosso custo por hora. Eu sei que por mês eu vou ter que ter o valor de R$1.750 para pagar o meu salário, pagar o meu proporcional de férias e pagar o meu 13º. Mas quanto é que custa por hora, Márcia? Como é que eu vou embutir esse valor no meu preço de venda do personalizado do topo de bolo? Bom, a gente vai pegar o valor da sua jornada de trabalho e multiplicar por esse valor por hora, né? Então, por exemplo, nesse cenário que a gente tem um valor de R$1.750, né, por mês de salário, você vai pegar esse valor e dividir pelas 120 horas que a gente encontrou agora há pouco, e aí a gente vai encontrar o valor de R$14,58 por hora, ou seja, a cada hora por dia, né? Você trabalha 6 horas por dia, então a cada hora você precisa estar arrecadando ou estar vendendo o valor de R$14,55 para conseguir pagar o seu salário, seu proporcional de férias e 13º, tá? Isso somente para pagar os custos de salário, independentemente de pagar as despesas de lucro, tá bom? E aí a gente vai para o próximo passo, onde a gente vai anotar e somar todas as despesas que a gente tem também no ateliê. Essas despesas, como eu já mencionei, você pode estipular um teto para você contribuir com a energia da sua casa, contribuir com a internet, verificar o que você precisa de material de escritório, material de limpeza, as assinaturas como o Google Drive, por exemplo, FreePic para banco de imagens. Então você vai incluir tudo isso nas despesas do seu ateliê, tá bom? E aqui, por exemplo, se eu tiver por mês, Márcia, eu quero contribuir com R$50 na energia na minha casa, eu quero contribuir com R$50 para pagar a internet, eu preciso do Google Drive para que eu consiga fazer o armazenamento das minhas fotos, porque lá o espaço que o Google me deu, né, no Gmail já está acabando, eu tenho muita foto, então eu preciso de mais espaço, aí eu vou pagar essa assinatura de R$10 por mês, e aí eu quero me profissionalizar ainda mais, eu quero investir na minha carreira em papelaria personalizada e eu vou pagar um curso, uma formação, um treinamento que vai me capacitar e me ajudar nessa jornada, e esse curso custa R$50 por mês, então você vai incluir tudo isso na sua precificação. E aí a gente vai somar esses valores, né? Então, nesse cenário aqui, por exemplo, a gente está juntando R$160, tá bom? E aí, novamente, a gente vai usar aquele valor da nossa jornada de trabalho. Lembra daquelas 120 horas? Então, a gente vai usar novamente para a gente descobrir quanto a gente gasta, quais são as nossas despesas por hora para conseguir embutir também esse valor na precificação, no preço do nosso personalizado. Então, a gente vai pegar esses R$160 que são de despesas mensais e a gente vai dividir pelas 120 horas que a gente trabalha por mês. Dividindo os 160 por 120, a gente chega num valor de R$1,34. Então, quer dizer que por hora trabalhada, você precisa estar arrecadando, você precisa ter o valor de R$1,34 para que no final do mês você consiga contribuir com energia, internet, pagar sua assinatura do Google Drive e também pagar o seu curso, por exemplo. Ah, Márcia, mas o curso eu não posso pegar lá do investimento? Pode, claro. Mas aqui, se você está fazendo uma formação continuada, você pode incluir sim como despesa da sua empresa, tá certo? E aí, qual é o próximo passo? Conseguindo calcular as nossas despesas e nossos custos fixos, a gente já consegue ter uma visão macro da nossa empresa, a gente já consegue ter um raio-x, a gente consegue identificar o quanto a gente precisa ganhar por hora para pagar o nosso salário e para pagar as nossas despesas. Então, nesse cenário que a gente colocou aqui, né, um salário de R$1.500, com R$160 de despesas, né? Então, por hora, e também trabalhando 120 horas por mês, né? 20 dias e 6 horas por dia. Por hora, a gente precisa arrecadar R$14,58 para conseguir pagar o nosso salário, R$1,34 por hora para conseguir pagar as nossas despesas, tá? Então, agora a gente soma esses dois valores e a gente tem os nossos custos. Então, quer dizer que, independentemente de você trabalhar, de você vender ou não,
por hora você vai precisar, nesse cenário, arrecadar R$ 15,92 para que você consiga pagar as despesas, né, com energia, internet, telefone e também pagar o seu salário, certo? Então, assim, agora, a partir desse ponto, você já consegue ter um raio-x. Você já elencou e definiu, anotou e somou todas as despesas que você tem no seu ateliê, que você vai ter no seu ateliê. Você já definiu o seu salário, você já sabe quanto você ganha por hora. Então, quer dizer que, por hora, eu não posso vender um produto por menos de R$ 15,92, certo? Então, eu tenho que conseguir vender um kit de personalizados, vender um topo de bolo, e aí conseguir vender mais de um topo nesse caso, né? E aí a gente já consegue agora ter esse raio-x da empresa. Você já consegue, se alguém te perguntar, mas quais são as suas despesas, quais são os seus custos fixos, você já sabe, por hora eu tenho que arrecadar R$ 15,92. Então, por isso que é muito importante você saber todas as suas despesas e seus custos fixos, certo? E esse valor de R$ 15,92 é independentemente de material que você vai gastar nos produtos, nos personalizados, nos topos de bolo, tá bom? Então, pessoal que está aqui no Instagram, se vocês quiserem vir para o YouTube ou Facebook, aqui eu estou conseguindo compartilhar com vocês uma tela com todos esses valores detalhados, com uma apresentação super legal, tá bom? Infelizmente aqui no Instagram eu não consigo compartilhar com vocês com a tela, mas se vocês quiserem vir para o YouTube, tá bom? Ou Facebook. E aí, voltando. Então, agora a gente já tem o nosso raio-x e aí nós já sabemos qual é o valor necessário para que a gente tenha o funcionamento do nosso ateliê por hora, né? E qual é o próximo passo, Márcia? Eu já sei as despesas, já sei os custos, mas e aí, como é que eu faço para embutir esses valores no meu personalizado, no meu topo de bolo? Então, o próximo passo, você vai fazer a precificação de material por produto, certo? Então, você precisa... Toda vez que você for comprar material, que você for adquirir novos tipos de papéis, que você for comprar o aeriô para encadernação, você precisa anotar tudo. Anotar o valor, você precisa anotar a quantidade que você comprou, a quantidade que vem no pacote e também o valor do frete. Isso é muito importante para que você consiga pagar todos os valores de materiais e você não tenha prejuízo, tá bom? Então, a gente vai anotar esses valores dos materiais e suas respectivas quantidades. Você vai anotar o valor pago nos fretes. Márcia, eu não paguei frete, eu fui ali na papelaria perto da minha casa e eu paguei somente o ônibus, a condução. Então, esse valor que você pagou com a passagem de ônibus da condução tem que estar incluso sim como frete. Eu fui de carro lá, Márcia, eu gastei aproximadamente R$ 15 de gasolina, então você tem que incluir isso como frete, tá certo? Porque senão você vai ter prejuízo se você não incluir esses valores de frete, seja frete por compra de internet, seja frete que você pagou o ônibus, seja o motoboy que você pagou para buscar, tá bom? Ou seja a gasolina que você gastou também. Então, a gente vai pegar esses valores de material, a gente vai somar com o valor do frete e dividir pela quantidade de material que vem num pacote, né? Então, por exemplo, qual vai ser o custo unitário, né? Como assim custo unitário, Márcia? Por exemplo, se você for comprar um pacote de papel fotográfico, eles normalmente não vendem uma folha de papel fotográfico, vende um pacote. Então, você tem que saber quanto vale cada folha. Você compra um pacote de palito de pirulito para topo de bolo. Você tem que saber quanto vale cada palito de pirulito. Eu comprei aqui uma folha de isopor para usar em caixa cenário. Então, você tem que saber quantos centímetros você vai usar e quanto vale aquela área que você está usando, tá bom? Eu comprei uma folha de lamicote, 40 por 60, 40 por 65, você tem que saber quanto vale aquela folha e quanto você vai usar de material, tá bom? Então, como é que a gente calcula esse valor unitário? A gente pega o valor que você pegou no material, soma com o valor do frete e divide pela quantidade. Então, por exemplo, Márcia, eu comprei um papel fotográfico mate com 100 folhas. Esse pacote me custou R$ 60 e eu paguei de frete R$ 5. Paguei o motoboy e ele trouxe por R$ 5. Qual vai ser o valor unitário dessas folhas? Então, o custo unitário vai ser R$ 60 que você pagou no pacote, mais os R$ 5 de frete, e você vai dividir pela quantidade de folhas que tem nesse pacote, que no caso é 100. Então, aí a gente vai chegar no valor de 65 por 100 e no final a gente chega a 65 centavos. Então, isso quer dizer que cada folha de papel fotográfico mate custa pra gente, já com o frete, o valor de 65 centavos, tá bom? Então, sabendo o valor unitário de cada material, seja cola, seja papel fotográfico, papel lamicote,
Seja passamanaria, fita de cetim, pedraria. Ah, Márcia, mas eu comprei um pacote muito grande, por exemplo, de pedraria. Vieram 100 mil pedrinhas e foi R$ 32. Se eu for dividir esse valor, vai dar 0,0000. Um valor que nem aparece na calculadora, vai dar 0 no final. Então, nesse caso, você tem que cobrar um custo mínimo. Você pode cobrar, por exemplo, 10 centavos por pedrinha, que vai ser o custo daquela pedrinha. Ah, Márcia, mas eu também não consegui fazer essa precificação do vinil. Você vai verificar quanto veio lá em centímetros, você vai verificar a área e aí você também vai ter esse valor, tá bom? Nem que seja um valor mínimo. Ah, Márcia, mas foi um pedacinho de acetato que eu usei, não custa nada. Mas cobra nem que seja um valor simbólico, 5 centavos, 10 centavos. Por quê? Esse acetato ninguém te deu. Você teve que ir lá na papelaria, lá na loja comprar. Então, você tem sim que cobrar por este valor. Mesmo que seja ínfimo, mesmo que seja uma pedrinha só, mesmo que seja um pedacinho de acetato. Cobre um valor simbólico, tá bom? E aí, a gente vai para o próximo passo. Você já conseguiu definir quais são as suas despesas, você já conseguiu definir quais são os seus custos fixos com salário. A gente já sabe agora calcular o valor de material. Agora a gente vai verificar quanto de material a gente precisa usar em um personalizado. Como assim, Márcia? Olha, vou até tomar uma água aqui para eu poder falar isso para vocês. Isso é um segredo e muita gente comete esse erro. Nunca, mas nunca venda qualquer tipo de produto que você nunca tenha feito. Nunca faça isso. Muita gente cai nessa besteira, principalmente quando a gente está iniciando, que você está trabalhando com personalizados, aí alguém pergunta: ah, você trabalha com personalização de copos, de taças. Aí você trabalha e aí, quanto custa a taça personalizada com vinil? Aí você fica desesperada porque você não sabe quanto cobrar, você vai no Elo 7, você procura nos concorrentes e aí você cai naquele erro. Você vai no chutômetro ou você pega o preço da internet, o valor da internet. E aí o que acontece? Na hora que você vai comprar, você não consegue encontrar aquele material, aquele vinil. O seu concorrente, ele tá vendendo aquela taça por R$ 5, porque ele conseguiu encontrar taças com valor menor, ele comprou em grande quantidade, por isso o valor dele é menor. O vinil que ele compra também é em grande quantidade, por isso ele consegue um preço mais acessível. Então, o lucro que ele está aplicando é uma taxa menor, então o tipo de precificação dele é diferente, é com margem de contribuição. Então, cada negócio tem a sua especificação, tem a sua especificidade. Então, cada ateliê vai fazer a sua própria precificação. Então, nunca faça um produto sem antes ter feito. Por quê? Além da prática, você precisa saber fazer, saber quais são as técnicas que são aplicadas, você tem que ver qual material é utilizado e aí, então, você vai precificar. E aí, por exemplo, eu gastei... você faz topo de bolo com movimento, com motor? Faço sim. E aí você vai lá na internet e vê um topo desse por, sei lá, R$ 30. E aí você vai e cobra da cliente R$ 30, aquele topo com movimento. E aí, mas você vai comprar o motor, e aí você vai descobrir que só o motor custa R$ 20. Vai ficar como assim? E mais o tempo que você vai gastar, sua mão de obra, as despesas, e aí você vai descobrir que você vai ter prejuízo. Então, nunca faça um produto sem antes ter feito. E isso é fundamental também para sua precificação, para você saber o tempo que você vai gastar, o material, tá bom? Mesmo que você gaste muito tempo, mas isso é importante porque é o seu negócio. E só assim como eu mencionei, você vai conseguir ter o raio-x e aí você vai conseguir avançar com o negócio, tá bom? Então, aqui, por exemplo... A gente vai usar aqui um exemplo de um topo de bolo simples, impresso, tá bom? Em papel fotográfico. E aqui eu listei alguns itens que a gente pode usar nesse topo de bolo. Como, por exemplo, papel fotográfico mate, papel offset, base de corte. Se você tiver máquina de corte, então a gente pode considerar base, lâmina de corte. Márcia, eu não tenho. Como é que eu faço? Eu não cobro? Não, você pode cobrar um valor simbólico de depreciação da sua tesoura, porque você teve que comprar uma tesoura, né? Então, digamos que essa tesoura custou R$ 15. E aí, vai que essa tesoura quebra. Essa tesoura, ela ficou desamolada. Então, você vai ter que pagar a manutenção dela ou vai ter que comprar outra tesoura. Então, você tem que incluir, sim, na sua precificação, mesmo que você não tenha base de corte ou você não tenha máquina de corte, tá bom? Em relação, por exemplo, a itens que são por tamanho, né? Como fita banana, eu comprei um rolo com 10 metros. Então, o rolo com 10 metros...
Como é que eu faço para calcular isso no meu produto, no meu personalizado, no meu topo de bolo? Então, aí você vai ter que começar a fazer o passo a passo, como eu mencionei, né? Você vai ter que montar aquele topo de bolo e aí você vai ver com a ajuda de uma régua, de uma base de corte. Ah, eu gastei 15 centímetros para fazer um topo de bolo em camadas. Então, esses 15 centímetros valem quanto, né? Então, aí a gente consegue... Ah, 1 centímetro vale 3 centavos. Então, vou multiplicar esses 15 pelos 3 centavos e a gente chega no valor que você está gastando com fita banana, por exemplo, né? O palito de pirulito, como eu já mencionei, a embalagem que vai embalar do seu produto, seu personalizado, seu topo de bolo. Se for um personalizado, você tem que cobrar o custo de caixa, né? Ah, eu comprei uma caixa, então tem as embalagens plásticas que vão dentro. Tudo isso tem que estar incluso, embutido dentro do seu preço de venda, tá bom? Então, depois que você conseguir identificar todas essas quantidades, a gente vai somar esse valor e a gente vai ter o preço que a gente vai gastar com o material. Tá, Márcia, mas eu tô vendo aqui que tem uma margem de erro. O que é isso? Eu sempre incluo uma margem de erro. O que é essa margem de erro? Que se der qualquer tipo de problema na impressora, que se der qualquer tipo de problema na hora do corte, se eu não tiver uma margem de erro e se eu não tiver uma boa margem de lucro, eu vou ter prejuízo, né? Então imagina que eu coloquei aqui, eu queria enxugar o máximo orçamento para o cliente e aí eu não coloquei margem de erro, eu coloquei a margem de lucro mínima e aí, mas eu tô começando agora, eu não sei imprimir direito, eu não sei cortar na silhuete, ou então eu cortei aqui na tesoura tudo torto, não ficou legal, eu vou ter que descartar esse material que eu já utilizei. E aí você vai ficar no prejuízo. E a gente não quer isso, né? Então você tem que incluir na sua precificação a margem de erro, tá bom? Aqui eu coloquei um valor simbólico de 10%, mas aí vai de você. Você pode colocar para mais, para menos, tá bom? E aí no valor final, nesse exemplo, a gente chegou no valor de R$ 5,18, né? E aí, Márcia, eu já tenho agora o valor das minhas despesas, dos meus custos, já sei o meu salário, eu já sei o quanto de material eu vou precisar, eu já sei quanto eu vou gastar com esse material. Então, como é que eu vou fazer agora para conseguir chegar no valor do meu personalizado, né? Então, a gente tem mais um passo, que você precisa saber quanto tempo você gasta na produção desse topo de bolo, desse personalizado. Quanto tempo é? Você tem que ver quanto tempo você gasta desde a parte da arte, da confecção de arte. Você vai incluir também o tempo de montagem, de confecção, tá bom? Ah, Márcia, por exemplo, eu gasto meia hora para fazer um topo de bolo. Então, você vai pegar esse tempo, essa meia hora, esse 0,5, e você vai multiplicar pelos custos e pelas despesas. Mas por que eu vou fazer isso? Eu já não calculei lá atrás, que eu sei que o valor da minha hora é R$15, é um pouquinho mais de R$15. Pois é, mas se você gastou somente meia hora, então você não pode cobrar R$15 da cliente, né? Você tem que ser justo, você tem que cobrar somente a meia hora que você gastou para confeccionar esse produto. Então, por exemplo, para fazer a arte, montar um topo de bolo com nome e idade, um topo de bolo simples impresso, a gente gasta 30 minutos, por exemplo, meia hora. Então, a gente viu lá na nossa precificação que com custos fixos nós gastamos R$14,58. Então, eu vou multiplicar por 0,5, que representa essa meia hora. E aí, eu vou chegar nesse valor de R$7,29. Então, quer dizer que para que eu possa cobrir os meus custos fixos e embutir esse valor dentro do meu topo de bolo, que eu gastei meia hora para fazer, então eu vou gastar R$7,29. Em relação às despesas, eu vou multiplicar aquele valor de 1,34 por 0,5 também, e aí eu chego ao valor de 0,67. Quer dizer que nessa meia hora eu estou gastando, ou eu preciso incluir o valor de R$7,29 para cobrir os meus custos fixos com salário, mais o valor de 0,67 centavos para pagar as minhas despesas do ateliê. Tá, Márcia, mas aí é 30 minutos, é um valor redondo. Mas e se for 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, se for um valor que não seja redondo, como é que eu faço para transformar isso para hora? Aí você vai fazer um cálculo muito simples. Você vai pegar esse valor em minutos. Eu gastei 43 minutos para fazer aqui essa caixa cenário. Eu gastei 12 minutos para montar essa caixa milk. Então, você vai pegar esse valor e você vai dividir por 60, né? Então, por exemplo, se eu gastei 20 minutos para fazer uma caixa personalizada, eu vou pegar esses 20, vou dividir por 60 e aí eu vou chegar no valor de 0,33 hora, né? No caso que a gente usou, que foram 30 minutos ou meia hora.
Eu pego esses 30 minutos, eu vou dividir por 60 e aí eu chego no valor de 0,5, que foi justamente o valor que a gente usou lá em cima, entendeu? Então, é muito importante que você faça essa transformação. Se você está usando o seu valor de hora trabalhada, então na hora que você for calcular o valor de custos e despesas dentro do seu personalizado, embutir esse valor no personalizado, é importante que você saiba exatamente quanto tempo você gasta para fazer esse personalizado, para que você tenha um valor certinho de despesas e custos, tá bom? Para incluir nele. E aí, tá, a gente já falou de tudo isso, mas é muita informação, minha cabeça tá pilhada aqui. Como é que eu faço isso na prática? Me mostra. Então, para esse cenário, a gente já viu que a gente precisa incluir o valor de 0,67 centavos para cobrir as despesas. A gente precisa ter um valor de 7,29 para conseguir pagar o nosso salário nessa meia hora que a gente vai estar trabalhando. E aí a gente gastou com material lá atrás, né? O valor de R$ 5,18, já com margem de erro. Então agora a gente soma esses três valores: despesas, custos fixos de salário mais material, e aí a gente chega no valor de R$ 13,14. O pessoal que tá aqui no Instagram, vocês podem me acompanhar aqui no YouTube, tá bom? É só procurar por Márcia Fontes que vocês podem acompanhar a apresentação, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir colocar o link, mas é só você procurar por Márcia Fontes, tá? Aqui a gente consegue compartilhar no YouTube a apresentação. Também tem no Facebook, é só você procurar por Márcia Fontes Criativa, a gente está fazendo essa transmissão. E aqui, infelizmente, no Instagram eu não consigo fazer o compartilhamento de tela com vocês, mas vocês podem vir para cá para o YouTube, tá bom? A Edvanessa tá aqui já acompanhando a gente no YouTube. Então, qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Você pode colocar aqui nos comentários no YouTube, no Facebook ou no Instagram, que assim que a gente terminar, eu vou tirar as dicas de vocês, tá bom? Então, voltando. A gente conseguiu encontrar esse valor de R$ 13,14, somando o valor de despesas, salário e material. O que esse valor representa? R$ 13,14. Esse valor representa o valor de custo de produção. Quer dizer que eu posso vender esse topo de bolo impresso pelo valor de R$ 13,14, que eu não vou ter prejuízo. Eu vou estar conseguindo cobrir todas as minhas despesas, o meu salário, o material com margem de erro. Então, eu posso vender esse topo de bolo por R$ 13,14, que eu não vou ter prejuízo. Estou conseguindo pagar todas as minhas contas, minhas despesas, meu salário. E aí, se eu quiser, eu posso vender. Esse aqui é o meu ponto de equilíbrio, quer dizer que eu não estou tendo prejuízo nem lucro. Tá, Márcia, mais R$ 13,14, mas como é que eu vou conseguir fazer a minha empresa crescer? Tu falaste lá atrás que tem um lucro, que eu posso investir esse valor. Exatamente. Então, agora a gente vai definir a nossa margem de lucro. Como é que a gente pode fazer essa definir a margem de lucro? Você pode fazer definição de base, com base em pesquisa de mercado. Como assim? Agora sim você pode ir lá ver quanto os concorrentes estão cobrando em média pelo um topo de bolo impresso, quanto lá no Elo 7 está sendo vendido. Por quê? Agora eu tenho um valor mínimo de venda, que é R$ 13,14. Com R$ 13,14 eu consigo pagar as minhas contas, consigo pagar meu salário e consigo pagar o material, já com folga se eu tiver algum tipo de erro. Não vou ter prejuízo. Então agora a gente pode definir essa margem de lucro. A margem você pode definir num chutômetro, você pode começar com valores pequenos, e aí conforme o público que você estiver vendendo, você pode aumentar, ter margens maiores. Também passar um valor, né, mostrar para o seu cliente esse valor percebido. Olha, não é só um topo de bolo impresso, é um topo de bolo impresso em alta qualidade, com materiais diferenciados, as técnicas aplicadas, apesar dele ser impresso, ele está aqui em camadas, então você pode aumentar esse preço justamente com uma margem de lucro alta, e aí você consegue passar esse valor percebido para o cliente, né? Então, por exemplo, para esse topo de bolo que a gente está
vendendo por R$13,14. A gente vai definir uma margem de lucro de 25%, por exemplo. Esse valor você pode fazer com base em pesquisa de mercado, né? Em média as pessoas estão vendendo um topo de bolo impresso aqui por 15, 16, 17 reais. Então, você vai adaptando e aí conforme o público que você for atraindo, você pode aumentar esses valores, né? Então, o valor de lucro é justamente para que você tenha uma margem, né? Para que você consiga investir no seu negócio e para que você também possa ter um valor competitivo, tá bom? Não necessariamente o seu topo de bolo ele tem que ser o mais barato nem o personalizado, não. Como eu falei, você tem que passar e mostrar o valor para o cliente. Mesmo que seja um preço alto, você tenha uma margem de lucro alta, o valor percebido para o cliente também tem que ser alto. Ele vai olhar, poxa, olha que topo de bolo lindo, ela caprichou, ela tá cobrando aqui R$20 nesse topo de bolo, mas ele é lindo, tá super caprichado. Então, você tem que passar essa ideia de valor para o cliente também, tá bom? Então, deixa eu só ver aqui se está certinho. Isso. Então, depois que a gente define essa margem de lucro, a gente vai multiplicar lá pelos R$13,14, né? E aí eu chego no meu valor do lucro, R$3,28. Então, eu vou somar esses R$3,28 e vou somar com o valor do custo de produção, que foi os R$13,14. E aí a gente vai chegar no nosso valor de venda. Então, o valor de venda, ele vai ser esse somatório, né? E aí a gente chega no valor de venda, por exemplo, de R$16,42. Esse valor, ele já inclui o nosso lucro, né? Enfatizando mais uma vez que o lucro é um valor que você pode mexer sem dó nem piedade, sem ter peso na consciência. Você pode pegar esse valor e investir no seu negócio, comprar novos tipos de materiais, investir em equipamento, investir em cursos, tá bom? Esse é o valor que você vai usar para investir e crescer o seu negócio. Então, quando as pessoas verem, mas teu negócio não tá crescendo, tá assim, ó. Já consegui comprar aqui uma tesoura melhor, consegui comprar minha base de corte, consegui comprar um computador, uma impressora. Então, você vai conseguir comprar todos esses equipamentos, conseguir investir justamente com lucro, né? Mas R$16,42 é um valor meio estranho, Márcia. Então, o que você pode fazer? Você pode arredondar esse valor, por exemplo, para R$16,50 ou para R$17. E aí você vai ter o seu valor final, né? O seu preço de venda final. Esse topo de bolo vai ser por R$17. Então, agora eu vou mostrar para você. Você pode até estar pensando, mas eu vou ter que fazer toda vez esse cálculo no papel, vou gastar muito tempo. Bom, você pode sim fazer no papel. Tem pessoas que elas preferem fazer ali no caderno, passo a passo. Elas não se adaptaram ainda à questão de planilhas, de aplicativos. Então, você pode sim fazer no papel sem problema nenhum. Mas eu aconselho, se você quiser não perder tanto tempo com precificação, você já ter tudo ali tabelado, você conseguir fazer de forma automática, você pode investir um pouco de tempo em aprender um pouquinho do Excel, que são planilhas, onde você consegue fazer todos esses cálculos que eu te mostrei de forma automática. Então, agora eu vou compartilhar com vocês rapidamente uma ideia de planilha que vocês podem estar criando aí no ateliê de vocês. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Aqui é um exemplo de planilha. Lembra das despesas que eu falei para vocês? Então, vocês podem estar... Deixa eu passar aqui para cima. Você pode estar cadastrando todas essas despesas em uma planilha para que você possa fazer esse cálculo de forma automática, né? Então, por exemplo, minha jornada de trabalho. Vou trabalhar 20 dias por mês, 6 horas por dia. Então, vou ter uma jornada de 120 horas. Eu tenho meu tempo produtivo. Não é um assunto para agora, mas a gente vai marcar uma outra live para falar disso. Que é, por exemplo, dessas 120 horas, você vai trabalhar 6 horas por dia. Essas 6 horas você vai sentar, você vai ficar produzindo o tempo todo? Não. Você vai parar para fazer atendimento, para postar alguma coisa no Instagram, você vai tomar água, você vai ao banheiro, você vai ver seu filho. Então, normalmente a gente tem uma média de produtividade de 70%. Mas, por enquanto, a gente vai deixar em 100% para não complicar, tá bom? Para não confundir a cabeça de ninguém. Mas, você pode sim ver
quanto você está sendo produtiva. Ah, Márcia, das 6 horas eu consigo ser produtiva realmente 4 horas. Então, aí depois você pode fazer esse ajuste, tá bom? Na sua precificação. E aí, a gente vai colocar as nossas despesas fixas que nós listamos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a energia, a internet. E aí, se você tiver um MEI, né, se você for regularizado, tiver um CNPJ, você pode incluir aqui também o valor do MEI, nas suas despesas fixas. Se você estiver pagando guia de INSS, FGTS de funcionários, se tiver alguém trabalhando para você. Se você estiver trabalhando também com a parte de marketing, se você estiver investindo em anúncios para Facebook, YouTube, Google, você tem que incluir isso aqui também. As assinaturas, como eu mencionei para você. Assinatura, você pode colocar o Google Drive. Ah, eu gasto R$10. Eu tô também pagando a parcela de um curso de formação em papelaria personalizada. Então, ele também está incluso aqui nas minhas despesas, tá bom? E aí, nos meus custos fixos, tem a definição do meu salário e também tem o meu valor de férias e 13º. Então, olha aqui que legal. Por exemplo, você pode automatizar tudo isso na planilha. Então, se eu aumentar, por exemplo, para R$2.000, ele já vai calcular automaticamente quanto é o meu valor de férias e 13º. Então, deixa eu voltar aqui para os 1.500. Então, aí, na planilha, você consegue ter todos esses valores. Então, então por mês eu tenho essa despesa de 1.910, por exemplo. Meu custo por hora é R$15,92. Então, você consegue fazer tudo isso de forma automatizada. E também, a gente pode fazer o cadastro dos itens. Lembra que eu falei que você pode anotar todos os valores dos materiais? Então, você pode colocar aqui, ó, numa outra planilha, colocar cada um desses itens, o papel, o valor dele, quanto veio no pacote, né? O valor que foi gasto no frete e também aí você vai conseguir automaticamente o valor unitário. Então, por exemplo, lá o papel fotográfico que a gente usou foi R$60. Ah, Márcia, eu comprei dessa vez por 70. Olha aqui, ele já vai calcular automaticamente, já aumentou, tá vendo? Então, se você conseguir investir tempo para criar sua própria planilha, você vai ganhar em produtividade e aí você também vai conseguir aumentar a questão da sua produtividade. Então, você vai ter mais tempo para produzir, você vai ter mais tempo para atendimento, entendeu? Então, você não precisa fazer tudo no papel. Você pode fazer no início, mas eu aconselho que você possa depois ter a sua própria planilha, tá bom? Então, você cadastra todos os itens, vai ter todos os valores e aí, finalmente, a gente vai pro cálculo do personalizado. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter, para aquele exemplo do topo de bolo impresso, que nós usamos o papel fotográfico mate, a gente usou uma folha de papel offset. Então, como é que eu posso fazer isso, Márcia? Então, aqui, por exemplo, nessa planilha que eu criei, pessoal que está no Instagram, se vocês quiserem vir para o YouTube ou Facebook, aqui eu estou compartilhando a minha tela. Infelizmente, eu não consigo compartilhar aqui no Instagram, mas você pode procurar lá no YouTube. Márcia Fontes ou no Facebook. Márcia Fontes Criativa, que aqui você vai estar vendo toda a minha tela, o passo a passo, tá bom? Então, voltando. Aqui eu tenho o papel, né? Então, o papel mate. Eu tenho eu usei uma folha para fazer esse topo de bolo e mais uma folha de papel offset, porque eu vou fazer em 2 camadas. Tá, Márcia, tá aqui. Já coloquei, ele já calculou para mim aqui o valor certo, já pegou lá da outra planilha o valor certinho. Eu também vou usar um palito, né, de pirulito, por exemplo, para o nome, mais um palito pequeno para a idade. E aí ele já calculou aqui também. Márcia, eu vou fazer a colagem com cola quente, então você também pode colocar aqui a cola quente e o valor que a gente gastou, tanto para cortar com a silhuete, né, a lâmina premium, base de corte, ou você pode colocar um valor simbólico para representar o corte na tesoura, tá bom? Então, aqui a gente chega nesse valor final de material de R$ 3,27, por exemplo. E aí, lembra daquela margem de erro que a gente falou? Pois é, você também pode cadastrar na planilha. Então, por exemplo, eu coloquei aqui bem aqui uma margem de erro de 10%, né? Então, ele vai me dar um valor de 0,33 centavos para essa margem de erro, mas se eu quiser aumentar para 15%, para 20%, então ele já faz esse cálculo automaticamente. Então, você percebe que você ganha em produtividade, tá bom? Então, é importante a gente parar um pouquinho para que a gente possa também investir tempo para a criação das nossas próprias planilhas de precificação, tá certo? Então, aqui a gente tem um valor final, né,
Custo de material com margem de erro no valor de R$ 3,60, por exemplo. E agora a gente vai definir. Lembra que eu falei do tempo? Que a gente precisa saber quanto tempo a gente gasta para fazer esse personalizado, esse topo de bolo? Então tá aqui, eu coloquei meia hora. Então aqui na minha planilha ela automaticamente já faz esse cálculo. Então se eu colocasse, por exemplo, 40 minutos, ela já muda aqui. 20 minutos, ela muda. Então, tá vendo? Você ganha em produtividade e aí você vai ver que com o tempo, conforme a prática, isso aqui é igual você começar a montar topo de bolo, começar a fazer arte de caixinha. Conforme você for praticando, quanto mais você praticar, mais rápido você vai fazer e melhor vai ser a sua precificação, o seu processo de precificação, tá bom? Então, aqui a gente tem um custo fixo por unidade, por exemplo, o custo fixo para produzir esse topo de bolo impresso de R$ 7,96. E agora eu vou definir a minha margem de lucro. Então, no exemplo, a gente colocou uma margem de lucro de 25%, né? Então, tá aqui a minha margem de lucro, se eu quiser aumentar eu também posso, quiser colocar 100%. E aí tem outros valores que a gente também pode incluir, como por exemplo, taxa de cartão de crédito. Então, eu cheguei no valor final de R$17, mas esse valor ele não está incluindo taxa de cartão de crédito. Se a minha cliente quiser pagar com cartão, então eu tenho que incluir essa taxa também, tá bom? E aí a gente tem o valor com embalagem, certo? Se a gente quiser embutir também, se eu quiser oferecer para o meu cliente frete grátis, como é que eu posso oferecer frete grátis? Você pode embutir esse valor dentro da precificação do seu personalizado, do seu topo de bolo. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um kit com 40 caixinhas. Se você incluir R$1 em cada caixinha, você consegue pagar um valor de R$40. E aí você vai oferecer para sua cliente, olha, para esse kit eu te ofereço frete grátis. Será que essa cliente não vai gostar? Ela vai ficar maluca, ela vai gostar, ela vai dizer, gente, ela me ofereceu frete grátis. Quem que oferece frete grátis hoje em dia? Então, essa é uma forma de você ganhar a sua cliente, de ter a fidelização dela. E também você pode fazer um caixa, né, para que depois você possa oferecer algumas promoções. Então, as lojas, é frete grátis, será que elas são boazinhas? Não, elas têm todo um planejamento, elas têm um caixa, uma reserva para poder oferecer frete grátis para esses clientes. Então, a gente pode estar incluindo, inclusive nos topos de bolo, essa taxa de frete, aí você faz uma reserva para depois, em um determinado tempo, no dia do cliente, você oferecer frete grátis, por exemplo, entendeu? Tá. Então, a gente tem o valor de custo, o valor de despesa, o valor do nosso salário e a gente chega naquele valor de custo de produção. Lembra que eu falei para você? A gente chegou, custo de produção, se a gente quiser incluir o frete, a embalagem, então a gente chegou nesse valor de R$13,56. E a gente vai somar com o nosso valor de lucro. Então, aqui, por exemplo, com aquele lucro, a gente chega no valor de R$17, já é o valor arredondado, tá bom? A planilha aqui, nesse caso, ela já tá fazendo esse cálculo para mim. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso. Aí, aqui você pode criar um outro detalhamento. Márcia, eu quero saber o quanto eu vou... com esse produto, quanto ele vai contribuir com material, com mão de obra, as despesas fixas. Então, você pode fazer esse detalhamento também, né? Tanto se for para um lucro mínimo, lucro máximo. E aí, se eu quiser ainda mais específico, olha que ideia legal. Você pode fazer o detalhamento da precificação por tipo de despesa. Então, eu vendi esse topo de bolo por R$17, eu gastei 30 minutos nele, o meu lucro é de R$3,44, eu tenho R$6,25 para pagar o meu salário, eu tenho 52 centavos para pagar o meu proporcional de 13º, 52 centavos para férias. De material, eu gastei R$3,60. Energia, esse produto ele vai contribuir com 21 centavos, com internet 21 centavos. E, por exemplo, com o Google Drive, ele vai contribuir em 4 centavos. Então, você já pode até usar aquela ideia de potinhos. Você vai separando, olha, isso aqui é para despesa fixa, isso aqui é para o meu salário, isso aqui é para o material. Então, assim, lembra daquele raio-x que eu falei para você? Assim, você consegue ter o controle das suas finanças. Você não vai ficar mais desesperada, meu Deus, eu gastei o dinheiro do topo. Quanto é que eu vou receber? Poxa, ainda não está no dia do meu pagamento, mas eu estou precisando
de um adiantamento. Então, quanto eu tenho aqui? Eu posso receber R$3,60 para comprar ali uma balinha, para comprar alguma coisa que o meu filho quer. Então, dessa forma, você consegue saber que você pode adiantar o seu salário sem estar mexendo no caixa, sem estar mexendo no lucro, nas despesas da empresa. Viu como é importante saber precificar? Então, é por isso que a gente tem que saber. Parece chato no início, pode parecer um pouco complicado, mas você tem que saber, você tem que conhecer as despesas da sua empresa, do seu ateliê, mesmo que seja só como renda extra. Não tenho ateliê não, Márcia, é só renda extra. Quero vender topo de bolo, quero vender lembrancinha personalizada para ter uma renda extra. Não quero fazer disso um negócio, quero fazer nas horas vagas. Não tem problema, mas você precisa de ter isso tudo muito bem definido, tá bom? Então, eu dou essa ideia, né, para que você possa fazer esse tipo de planilha e aí você vai economizar tempo, né? Então, agora aqui no Instagram, eu creio que já vai encerrar a nossa live, que a gente está chegando perto de 1 hora, mas para você poder continuar acompanhando, se alguém tiver dúvida, a gente vai continuar aqui no YouTube e no Facebook, tá bom? Então, o YouTube é Márcia Fontes e Facebook é Márcia Fontes Criativa, tá bom? Então, eu agradeço a vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Nessa live, a gente viu como fazer a precificação de qualquer tipo de produto personalizado. Você viu que você tem que definir sua jornada de trabalho, definir suas despesas, seus custos, seu salário, definir quanto de material você vai gastar para fazer aquele produto, saber quais os valores desses materiais, definir a sua margem de lucro, somar tudo isso e depois você vai ter seu preço de venda final, tá bom? Então, dessa forma, dominando a precificação, você consegue passar os valores para os clientes com segurança, você não vai ficar mais com medo, você não vai ficar com medo de descobrir que teve prejuízo, porque você cobrou errado, porque você cobrou a menos, porque não estava inclusa aquela taxa de cartão, aquela taxa de marketplace. Então, com essa visão da precificação, você dominando, você conhecendo, tendo o raio-x da sua empresa, você consegue descobrir para onde está indo o seu dinheiro e para onde está indo o dinheiro da empresa também. Então, se você não dominar o processo de precificação, consequentemente, você não consegue também dominar o processo de controle de finanças da empresa, do ateliê. Percebe como é importante? Eu quero agradecer a você. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu respondo para você. Então, muito obrigada e até a próxima!